Fala galera, fala boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente aqui. Esse aqui é o podcast Conforto Médico. É o nosso confortinho, onde a gente chama convidados especiais aí, a galera que está destruindo na medicina, que está mandando muito bem e que a gente quer convidar para contar um pouco de história, contar um pouco sobre tudo relacionado à medicina, para você que é estudante de medicina, para você que é médico, para você que é recém-formado, para você que já terminou a residência. Esses insights que a gente pega aqui, eles servem para qualquer fase de vida médica. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita que essas histórias podem fazer diferença para você. Meu nome é Augusto, eu sou um dos hosts aqui desse podcast, junto do Felipão, que está aqui do meu lado. Esse Fala, menino de cunhada. cabelo cortado, Tudo maravilhoso, bem? de óculos azul, Beleza, vamos lá. novo. É lente transition? Não. Não, Mas ela não reflete aqui, então dá pra gravar. maravilhoso. Então, vamos Alta começar. tecnologia. vamos, vamos começar aqui. Nosso convidado especial de hoje é o Bisturi. É o Bruno Buturi, colega de turma, mas hoje em dia ele é outro patamar, assim, é elite, né? O cara, ele tava falando aqui que ele terminou um fellow e daí ele já tava falando de todos os planos dele. Então ele é um ortopedista que se formou na Faculdade de Medicina da USP, né? Fez fellow. Onde você concluiu esse primeiro fellow seu? Acabei de voltar de um fellow de Iowa, Universidade de Iowa. Ele, além de tudo, ó, fizeram um dossiê seu aqui, ó, você vai me confirmar, tá bom? Após o crescimento e atuação profissional dos Estados Unidos, retornou ao Brasil e atua na Sartor Medicina Integrada e também em Barueri. Ele é especializado em cirurgia esportiva, além de cirurgia do joelho, e também é revisor científico da American Journal of Sports Medicine. Exato. O cara virou um Exatamente. cientista, praticamente. Essa última foi mais recente, faz umas 2, 3 semanas, ainda tô comemorando aí. Fiquei bastante feliz com o convite. E algo bastante interessante na nossa carreira. A gente submete direto aí artigos para ADSM, né? E ser revisor vai ser um passo Ortopedista importante. É a que principal faz revista pesquisa. de medicina do Da esporte. área de medicina do esporte, com certeza, é a ortopedia, né? Parte Não, a gente ortopédica. fica brincando que a gente sempre fala, né? Como você vai esconder uma nota de R$ 100 do ortopedista, só colocar dentro de um livro. Mas os caras estão pro cacete, né? Quando eu Cara, passei no internato lá, é. no IoT, a galera só ficava estudando. Não, então, cara, a residência não é simples de conseguir, ainda é bem concorrido, né? Depois, dentro da residência, a gente tem ranking, né? Na ortopedia, no IoT, eu fiz no Hospital das Clínicas, a gente tem ranking. E aí, existem as subespecialidades, são mais concorridas. Então, você sempre tem que estar bem ranqueado. E aí, até é curioso, é cumulativo o ranking. Então, no R1 pesa 1, no R2 pesa 2, no R3 pesa 3. E aí, é mais emocionante, porque não importa o quanto você estudou no 1 e o 2, o 3 vale muito ainda. Então você tem que continuar com o tônus ali de muito estudo. Isso é um esquema, assim, da Ortop HC. Isso é a assim. ortopedia HC, exatamente. É uma Os maneira caras- que a gente faz, a gente ranqueia nossos residentes Eles dessa por anos maneira. estudaram como fritar melhor os residentes, até que eles chegaram num ponto Mas- exato Exato. ali de fritura. Você lembra que vocês tinham uma cadeirinha lá, né? Não era? Tem uma cadeirinha, Uma o prova terror, oral. o coração até bate um pouco mais forte. Toda sexta-feira a gente tem uma cadeirinha às 6 da manhã. O que é essa cadeirinha, então? Você vai lá, você é sabatinado na frente de todo mundo, e nada como um bom, né, uma emoção para fazer a gente memorizar as coisas, né? Então, Criar memórias duradouras. então é legal, que no R1 ele é questionado sobre a anatomia daquele específico tema que vai ser abordado, no R2 você tem que saber exame físico, então se a gente está falando de ombro, joelho, tem que saber exame físico específico, e no R3 tem que saber tudo de todos os temas daquilo que vai ser abordado, né? Então, e aí sempre na verdade 2 residentes, 2 R3 são chamados, um de cada vez, sentam numa cadeira na frente de todo mundo, e aí começa uma sabatina ali para ele saber se tá por dentro do tema e tal. Quem faz é o preceptor? Preceptoria, chefes, então O chefe também vai pra cadeirinha. é bem emocionante, assim, então vai, um ou outro vai. E aí é bom que dá aquela emocionada, né? Então a gente grava bem. Então Mas funciona. na URU também tinha funciona. uma semi-cadeirinha, porque o professor Miguel, ele, É, na reunião da URU, ele... você, Augusto, Pontava, né? e me foi responda. engraçado, porque assim, né, toda quinta-feira você tá meio cansado, você quer sair pra jantar, e aí durante a residência inteira, e aí no caso eu fiz 2 anos de preceptoria, R4 e R5. Então eu fiquei 5 anos sem sair na quinta, beleza, focado, estudo o tema, revisa um dia antes, né? E aí fiquei 1 ano trabalhando aqui na Sartor, já logo que eu saí, que eu terminei minha especialidade de joelho. Quando eu cheguei em Iowa, eis que não tinha uma cadeirinha like
uma little chair lá em Iowa. Little English. Lil Chair. Tinha. 6h30, era um pouco mais tranquilo. Então, assim, era a mesma coisa. Então, cara era um pintou tema o terror, apresentado. O cara pegou pro Bruno e falou, ó, você tem uma cadeirinha aqui e tal, um negócio que você nunca viu ali, não. Fica tranquilo que saiu já. Cara, Aqui mas é era em pressão, inglês, pressure. né? Under Não, pressure. era em inglês. Aí todo mês a gente tinha que apresentar um tema, então eu apresentava pro departamento inteiro, pro titular. E aí eu tinha que cobrir todos os níveis, desde athletic trainer, que é um personal, tipo um educador físico que acompanha a gente na rotina, os fisioterapeutas, medical student, residente e os attendings, né, que é o staff. Então, você tinha que fazer uma aula de 30 minutos, pegando desde os temas mais básicos, de físio, até artigos mais recentes e tal. Então, foi bem desafiador aí. Tudo 6h30 da manhã também. Pô. Mata a saudade. Mas essa cadeirinha aqui no Brasil era sorteio, era randômico? Então você poderia ser chamado? Como também Era não sempre tinha um poderia? sorteio, assim, né? E aí, obviamente, tinha aqueles caras que iam 2 vezes seguidas, tal, né? Aí ficava mais na terceira, já tava mais aliviado. Falou, bom, pode ser que não me chamem mais, tal. Mas era sempre meio emocionante. Não, deve ter umas histórias bizarras, ainda mais no começo da residência, assim, a galera Ah, sim. travando. É bom que no final todo mundo estuda o tema, né? Então, por mais que você fale, a prova pode ser que eu não seja chamado dessa vez, você dá aquela olhada pra não passar vergonha. E o ranking, ele serve pra você entrar nos fellows. Isso, exatamente. No ranking da ortopedia, ele era utilizado para separar os fellows. Então, número 1, o que você quer fazer? Joelho, coluna. Joelho e coluna normalmente são os mais concorridos. E aí acabando as vagas, Então tu era o top 1 da cadeirinha. eu tava no top 3, assim, eu não era sempre não. Tava no top 3, assim, né, tinha uns Não, a colegas que galera iam melhores e tal. Variava, assim. E tem 500 classificações, ortopedia, né, de É, fratura, nossa, tem mãe do muita céu. classificação. Mas me explica uma coisa, Bruno, como é que foi, assim, desde sempre você quis fazer fellow nos Estados Unidos? Porque a gente sabe que tem todo um processo, né, você tem que fazer umas fellow clínico, né, que foi o seu Uhum. caso, tem que fazer certificações, tem que passar por Sim. USMLE, 3 steps, então não é Sim. uma coisa trivial de se fazer. Uhum. Quando que começou essa sua vontade? Quando começou essa sua preparação? Acho que a galera também gosta de saber isso. Muito, muito interessante. Na verdade, tudo começou em 2012, quando eu fiz um intercâmbio, eu fui para Harvard, fiquei 1 ano lá, mas aí foi um Research Fellow, né? A gente tinha um professor, Paulo Saldiva, que mandava vários estudantes, então a gente foi selecionado, fui fazer uma pesquisa, fui até na área de cardiologia, né? Na época, porque era o professor que publicava bastante e tal. E aí, lá eu tive contato com os medical students, conversei com o pessoal da Harvard Medical School, né? E aí eles falaram, olha, tem uma prova que a gente aplica, que são os steps, step 1, 2, 3. Na época tinha o 2CS, 2K, né? O Clinical Knowledge e Clinical Skills. Enfim, e aí eu fui meio que exposto a isso, falou, ó, tem isso, né? E aí o imigrante que se quiser fazer residência aqui, se quiser atuar aqui, também tem que ter essas provas. Fiquei com isso na minha cabeça, né? Eu já sabia que queria fazer ortopedia, eu falei, bom, se eu quiser fazer de fato ortopedia, eu não quero revisitar temas de bioquímica, biomol, não quero revisitar esses temas após a residência, né? Fiquei com isso na minha cabeça até que em algum momento eu e um colega meu também, o Lucas Faraco, a gente decidiu prestar, né? Já pensando nos fellows mesmo, em fazer um fellow para ser melhor formado, não ser melhor formado, mas ter uma formação um pouco diferenciada técnica, Faraco, né? Coloprocto, Foi né? da minha Isso, turma. ele falou É, Proctor, Lucas fez- Faraco Foi da Sobrado. minha turma. A gente decidiu meio que estudar juntos, e aí no final do 5º ano, no estágio da dermato, psiquiatria, que é aquele estágio que mudou um pouco, né, o internato, mas que era um pouco mais tranquilo, a gente aplicou pro Step 1, né, e aí uma vez que você faz o Step 1, aí fica fácil, porque aí você só precisa terminar de fazer os outros, aí você, uma vez que você tomou esse Quarto passo... forceps mesmo é o step 1. Exato, exato. E na época, agora mudou, mas na época o Step 1 era, exatamente, a nota do Step 1 era muito importante para decidir quem ia fazer qual residência. Então, se você queria uma residência concorrida, você tinha que ter Mas um tua número, ideia né? era residência já nos Estados Unidos ou você estava mirando já pro fellow? Eu tava mirando pro Fellow mesmo. É a minha Fellow. ideia, né? E aí, fiz o Step 2CS após a prova de residência, foi meio que uma semana depois, estudei bem pouquinho desculpa, 2CK, que é o Clinical Knowledge. Tanto o 1 quanto o 2 na época podiam fazer no Brasil, o 1 ainda dá pra fazer no Brasil.
E aí depois eu fiz um ano de aeronáutica. E no ano de aeronáutica eu falei, vou aproveitar e terminei todo o ciclo, né? Então fiz o 2CS, que é o Clinical Skills, que é tipo um OSCE, né? Hoje em dia não tem mais, né? Foi Não existe descontinuado, mais. né? Depois da pandemia sumiu com eles. Agora tem a prova de inglês, ou ET, É. né? Que tem que ser lá também, né? Então na época eu fui lá, viajei, era uma prova super comprida, de tipo OSCE prática, bem desafiador para quem não é natural de inglês, né? English speaker. E aí então foi bem emocionante. E depois a 3 eu tive que fazer nos Estados Unidos também. Aí Eu tenho uma matei. anedota bizarra disso. Tem um colega meu da residência, o Pedro, não sei se você conhece, Pedro Freitas, que ele fez URO. Hoje em dia ele tá fazendo FEL também nos Estados Unidos, mas Uhum. ele tinha feito o Step 1 durante a faculdade. No segundo ou no terceiro ano ele já tinha feito o Step 1. E daí ele segurou para fazer o Step 2 e tem um limite de anos, não sei se é 5 anos. 7 anos. 7 anos, enfim, ele tava já no limite. E quando ele tava para bater no limite, ele já ia fazer, né, o Step 2, principalmente o CS, pandemia. E daí ele ficou num limbo que, assim, tipo, venceu, mas é porque ele tava na pandemia, ele tava com a prova agendada, mas não podia fazer a prova. Sim. Cara, ele ficou com um problemão, cara. E aí depois ele conseguiu resolver. Hoje em dia ele tá fazendo FEL lá. Que legal. Acho que depois acabaram considerando, porque descontinuam a prova, não sei o quê, mas, putz, foi um estresse pra ele, cara. Foi tudo É bagunçado. uma mas prova eles muito são- estressante, né? É muito estressante, né? E para quem tá aplicando para residência, tem um estresse adicional, porque agora o Step 1 é Pass or Fail, e o Step 2 virou o que eles levam em conta na hora de selecionar. Então, a nota, não é que a nota seleciona, não é que eles olham só a nota, mas eles, dependendo da área, então UR, ortop, que são áreas muito competitivas, ele fala, olha, 250 plus, eu vou olhar o currículo, 250 menos, eu nem vou olhar o currículo. Então, vira um divisor de águas, uma triagem inicial, né, que é bem importante se você principalmente quer as áreas mais competitivas, você tem que desempenhar. Então, esse é um estresse adicional. E a prova de inglês também é difícil, né? Vou te falar por que que eu tô te perguntando isso. A gente tem um amigo nosso que vai vir aqui também, então não vou dar grandes spoilers, mas ele tava também prestando os steps, tinha acabado já e só faltava o OET, a prova de inglês. Ele tava tão na pilha que não sabia se tinha passado ou não, ele prestou a prova 2 vezes. Tipo, ele fez uma vez, não esperou sair o resultado, prestou de novo. Porque ele precisava de Porque- qualquer jeito, porque senão ele ia perder a vaga se ele não tivesse sido aprovado. Ele Entendi. ficou com aquela sensação de que não tinha mandado tão bem assim. Entendi. Na Prestou de dúvida, novo. No final ele tinha passado. Passou nas duas. o nas que é duas. $1.000? Na dúvida você paga e O faz de negócio, novo, o né? negócio entrou na mente dele, falou que ele não conseguia mais, ele falou, vou prestar de novo. Isso É. aqui É isso aí, é isso aí. foda. Mas é assim, em resumo da obra, é um processo cansativo, né? Só o fato de você começar a aplicar pro primeiro, você tem que traduzir diploma, você tem que fazer várias, né? São várias etapas aí. Então, eu acho que é muito válido, obviamente, se você quer fazer a residência nos Estados Unidos, né? Obviamente, se você quer fazer a residência nos Estados Unidos, o objetivo é ficar lá. Não faz muito sentido fazer a residência e vir para cá. Até porque a residência networking, a residência é muito específica daquela região, né? E pensando em ficar no Brasil, eu acho que o Fellow é interessante, porque é um ano, né? Você faz uma especialização que é uma coisa que atualmente poucas pessoas têm, então é um diferencial, principalmente no mercado competitivo de São Paulo, mercado privado e tal. E cara, sem dúvida, assim, em termos de técnica, assim, eu brinco que é tipo o JK, 50 anos em 5. Você faz muita coisa em um ano, sabe? Então, porque eles têm, assim, os Estados Unidos é muito bem é industrial o modelo de medicina deles, então você acaba fazendo muita cirurgia, 8, 9 cirurgias por dia, você acaba avançando na técnica de uma maneira muito exponencial, assim, coisa que eu demoraria alguns anos aqui para eu acho que ter a mesma vivência, digamos assim. Então, acho bem interessante para quem pensa. E depois do fellow, existem meios de você ficar lá no serviço, permanecer, ou você, teoricamente, só tem que fazer toda a residência de novo para ser um ortopedista lá? Isso é muito específico de cada área, tá? Em via de regra, para quem tá meio que começando do zero, a gente sempre recomenda fazer a residência. Essa é a maneira A, B, C e D. Mas existem maneiras de conseguir chegar não fazendo a residência lá, né? Então existe sim, e é chamado Academic Pathway. E o Academic Pathway muda muito de área para área, né? A gente tem um colega que está fazendo Academic Pathway na urologia, tem um colega na neurocirurgia. Então, assim,
muda de área para área e implica em alguns anos de dedicação, mas normalmente a porta de entrada para o Academic Pathway é Fellow. Então, normalmente você vai ter que fazer 2 ou 3 Fellows clínicos, então você vai ter que já ter feito as 3 provas, ter a vivência americana, e aí depois dessa vivência americana você é passível de ser contratado numa instituição acadêmica. Essa é uma regra comum a quase todos eles. E aí você é contratado nessa setor acadêmico e após alguns anos trabalhando nesse serviço acadêmico, você pode aplicar para o board. O board americano é a prova de título, é SBOT, etc. E ele te dá amplos poderes, digamos assim. Você não fica mais restrito àquela instituição acadêmica. Você pode ir para private practice, você pode montar a sua clínica, que é cada vez mais raro nos Estados Unidos. Enfim, você vira normal, né? Você acaba ficando... você tá board certified, você tá liberado para trabalhar onde você quiser, na verdade, né? E você teve bastante contato com residente lá, obviamente, né, de ortopedia. Sim. Você acha que é muito diferente, assim, a residência que você teve uma puta residência, né? A residência do HC, ela é boa. É muito boa. Mas você acha que, assim, em relação aos residentes lá, assim, comparativamente, olhando, qual que é a sua percepção? Olha, a principal diferença que eu notei, sem dúvida, é a parte acadêmica, tá? Então, eles são muito mais expostos à pesquisa que a gente, né? A pesquisa é algo que é muito embutido na cultura americana médica, né? E aqui acaba ficando muito de segundo plano, sabe? Bem mais segundo plano do que lá. Então, lá eles têm uma base muito forte. Toda semana tinha journal clubs, a gente discutia, o nível de discussão era muito bom, discutia a parte estatística. Então, eles têm muito isso também na medical school, eles têm muito isso no pre-med, no college. Então, assim, eles vêm com uma base acadêmica melhor nesse sentido, tá bom? Eu acho que essa é a principal diferença. Eu acho que em termos de skills mesmo, técnica cirúrgica, a gente é muito bom, a gente sabe, acho que é tão bom quanto, eu acho que a gente não perde. A gente é mais exposto, principalmente no HC, a gente é muito exposto a casos complexos mais rápido. Então, se você for pegar um R4 nosso, lá no HC, do grupo de joelho, ele faz prótese, faz ligamento, no final do R4 ele já tá fazendo isso muito bem. O R4 lá, como a residência tem 5 anos, ele é mais cru, então ele sabe fazer uma artroscopia simples e tal, mas não faz muita coisa, né? Então a gente é mais exposto um pouco mais precoce, até porque a residência tem 3 anos, né? E eles têm uma formação mais ampla e até porque tem mais tempo de duração a residência. Então, lá o fellow foi Sports Medicine. Meu fellow foi de Sports Medicine. Como que ele é dividido? Explica um pouquinho, porque Perfeito. acho que aqui no Brasil, quem fala, eu sou médico de esporte, mais uma área clínica. Super confuso. Super confuso. Então, como que é nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, você pode fazer Sports Medicine clínico. Então, você faz residência de pediatria, internal medicine ou primary care, que é o médico de família. E são 3 anos. E aí, depois você faz mais 1 ano de Sports Medicine. Esse é o clínico. Ele vai atender a diarreia do atleta, vai atender todos os problemas do dia a dia do atleta, alguma coisa de lesão ortopédica, sabe conduzir também, sabe fazer ultrassom, infiltração guiada, tudo isso. Eles acompanham os atletas no sideline, na beira do campo. Esse é o Sports Medicine clínico. O Matheus vai chorar que ele não tá aqui hoje. O Matheus, ele vem em todos os episódios. É mesmo? E daí, bem hoje que Nosso ele resolveu o joelho inchado dele. Pois é. Voltou. Não, mas ele vai no teu consultório. A gente combina. Então, aí o ortopedista lá é diferente. Você faz ortopedia e aí você quer fazer artroscopia. Então, o nome mais ideal seria artroscopia, né? Inclusive, no diploma tá escrito Sports Medicine /Arthroscopy Fellowship, porque é isso, é um fellow de artroscopia. Então, o americano separa muito pela técnica. Então, lá eu fiz artroscopia de ombro, artroscopia de quadril, que é uma coisa que tem pouco aqui, lá é muito forte, e artroscopia de joelho, claro. Não é só artroscopia, a gente faz reconstrução de ligamento, tem muita coisa aberta, muita osteotomia, que também é uma cirurgia aberta, não tem nada de artroscópio. Mas, basicamente, a origem é de atleta, mas não é só de atleta, porque tem lesão degenerativa que a gente trata artroscopicamente. Então, esse é o nicho da artroscopia, o Sports Medicine americano. Aqui no Brasil é um pouco diferente, que a gente faz cirurgia de joelho. Então, ortopedia, cirurgia de joelho. Então, na cirurgia de joelho que eu fiz, a gente faz ligamento, menisco, mas também faz a prótese, a artroplastia.
E lá nos Estados Unidos, se você quer ser um cirurgião de artroplastia, você faz um fellow de joints. Então é o Joints Fellowship. Aí você faz artroplastia, prótese de tudo praticamente, exatamente. Ah, entendi. E vocês têm estágios também em loco, assim, que nem tem vários médicos de esporte que trabalham em times, tal, tem essa pegada também, ou é mais uma pegada clínica? Não, excelente pergunta. Na verdade, meu estágio lá foi bem intenso, principalmente nos primeiros meses, que é a fall, né, o outono, porque é a temporada do futebol. Então a gente trabalhava de segunda a sexta, demais. A gente trabalhava de segunda a sexta, clínica e centro cirúrgico, e aí chegava sexta-noite, eu viajava com o time. Então, semana sim, semana não, a gente viajava, porque um jogo é home, na cidade, outro jogo é fora, em algum lugar. Pegava avião... Então vocês acompanhavam o jogo também? Acompanhava. Pegava avião e ia com o time. A gente levava tudo. Levava raio-x portátil. Qual foi a lesão mais bizarra que você viu aí? Cara, a gente teve uma luxação de ombro num atleta de 300 pounds. 300 pounds, dá tipo 150 quilos. E aí, para reduzir, o meu chefe ficou pendurado no ombro dele, não conseguia. Eu também, ficou 2 pessoas, tipo 2 macaquinhos assim, pendurados no braço dele para conseguimos reduzir, mas ele era muito forte. Então é muito difícil. Inclusive, depois eu entrei na cirurgia dele, cara, sai suado da cirurgia, porque esses caras são muito grandes. Futebol americano. Futebol americano. Ele era um lineman, que é o que segura todo mundo. Então, ele era muito grande. Porra, 150 quilos. Era o maior do time. Então, assim... E são fortes, né? 150 quilos de massa, assim. Essa sexta-feira tem NFL, né, Felipe? Eu vou. Pois é. Então, um dos atletas de Iron, inclusive, ele vai jogar pro Philadelphia Eagles. Ele foi draftado e vai jogar no... Muito legal isso. Ele vai estar aí, né? E aí, então foi bem legal. Então a gente teve essa experiência do futebol. Então o futebol tem muita lesão LCA, que ainda é o principal, igual a gente tem aqui no futebol nosso. Muito ombro também, pelo contato direto. E muita lesão de tornozelo também, que a gente vê bastante no futebol, né? Depois disso eu acompanhei o beisebol, o softball, né? Que também tem muita lesão de ombro, muita lesão mais crônica, né? De esporte repetitivo. Mas o principal, sem dúvida, que a gente é requisitado é o futebol americano. Motivos óbvios. Aqui no Brasil você quer atuar como médico de esporte ou mais como joelho? Quem que... Olha, não tem tanto, assim. Lá nos Estados Unidos, como as coisas são muito separadas na cidade, então você acompanha o time e tá no hospital ali, então quem presta assistência para todos daquele time é o hospital, porque é muito bem referenciado. Aqui, eu não tenho nenhuma pretensão imediata de acompanhar o time em si, até porque a maior parte das lesões são lesões musculares, não cirúrgicas, e a minha rotina é cirúrgica mesmo, atendo lesões cirúrgicas e a gente opera. E então, assim, acaba ficando mais otimizado o tempo no próprio consultório. Então, a gente acaba tendo uma rede de encaminhamento. Eventualmente, se alguém tem uma lesão cirúrgica, jogando bola e tal, me liga, me passa um contato, a gente já agenda a consulta, eu já vejo no dia seguinte. A gente tem um pouco menos... Aí, ó, do seu colega. Matheus, cadê Matheus? Foge não, Matheus, a gente vai atrás, tô brincando. Mas então acaba funcionando um pouco diferente, assim, né? Até porque todas as viagens como médico de esporte demandam um certo tempo, você acaba perdendo tempo de consultório, né? Então, assim, né? E convenhamos, o futebol nosso, ele demanda menos do médico estar na beira do campo, né? Claro, é muito importante ter, mas no futebol americano isso é bem importante, porque a gente faz raio-x na hora, a gente faz ultrassom na hora, na beira do campo. A gente infiltra, muitas vezes... também? Vocês levam raio-x? Raio-x portátil. Ele tinha falado raio-x portátil, passou... Raio-x portátil. Então, assim, muitas vezes a gente libera eles pra voltar ao jogo na mesma hora. Isso não tem muito no soccer, né? No futebol nosso não tem tanto isso. Se há uma lesão, machucou o joelho, torceu, ele vai estar fora, não tem muito que, né? Então, assim, é um pouco diferente essa dinâmica, né? E o Bruno, pesquisador, de onde surgiu essa paixão por pesquisa, essa vontade? O cara começa falando assim, não, porque a diferença aqui do Brasil é que a galera lá é muito forte em pesquisa, não sei o que, daí tu vai olhar o currículo do cara, o cara é revisor científico. O único caso que eu tinha visto assim, um cara que não tem cabelo branco nem nada, assim, brasileiro que virou revisor de jornal, foi o João Brunhara também, que
que fez residência comigo, Sim. e ele era revisor do Journal of Urology. Que também, legal. assim, o cara era muito, muito acima da média, assim, tipo você, assim. Mas como é que é Imagino. essa história? Olha, a pesquisa é inerente da gente, né? Assim, é claro que você pode fazer um fellow e não se dedicar tanto a isso, né? Mas para mim, no meu caso, acabou caindo no colo. Eu fiquei 2 anos no HC como preceptor, então fiquei ligado ao grupo de joelho como preceptor. Então, naturalmente, você tá lá, você acaba acompanhando, você acaba ajudando, né? E, na verdade, a gente acabou nem mencionando, mas eu em 2021, novembro de 21, eu comecei meu doutorado no HC. E fiz 60 casos, eu toquei um clinical trial, né? Então, eu fiz 60 casos, a gente tá testando uma terapia nova para osteoartrite de joelho, que é com tecido adiposo microfragmentado. Então, basicamente, faz uma mini captação de tecido adiposo e injeta, processa isso e injeta no joelho, porque a gente sabe que tem alguns fatores anti-inflamatórios, tem ocitocina que controla a inflamação, inclusive células mesenquimais, células que antigamente chamavam de tronco, que tem o potencial de melhorar a osteoartrite, né? Então, a gente está pesquisando isso lá no HC. Estamos com 2 anos de segmento dos casos, estou na fase de compilar os dados. Ficou um pouquinho parado nesse ano que eu estava no fellow, porque é impossível fazer tudo. Mas agora que eu estou de volta, eu tô compilando os resultados para a E gente lá ver. teve atividade científica também, ou não? Então, aí, lá nos Estados Unidos, É. lá o meu fellow era clínico. Então, clínico no sentido hands-on, né? Foi diretamente clínico. Não era um research fellow, era clinical fellow, atendimento e cirurgia. Então eu não fui chamado para isso. Eles têm um cuidado nos Estados Unidos de você não ser sobrecarregado de coisas, então eles têm um cuidado muito importante. Então, nos primeiros 4, 5 meses eu não fiz nenhuma pesquisa lá, quer dizer, fiz uma coisinha ou outra, uns comentários, alguma submissão de artigo, alguma coisa pequena, mas eu não toquei nenhum trabalho meu, até porque tinha um futebol, então eu tava bem corrido. Depois disso chegou o inverno, então lá para dezembro eu comecei a me envolver com pesquisa lá. Então a gente está fazendo um trabalho bem legal com tomografia com carga. Então a gente comparou pacientes com ligamento LCA reconstruído, 3 meses e 1 ano de segmento com a tomografia com carga. É uma tomografia que você faz de pé. É um pouco diferente, porque obviamente quando as forças são totalmente diferentes, as forças quando a gente está de pé, quando a gente está deitado com o joelho esticado. É outro tomógrafo. É outro tomógrafo. É um tomógrafo totalmente diferente. Ele é circular, ele sobe, com o paciente de pé, ele sobe e ele foi inicialmente desenvolvido para pé e tornozelo. A gente tem no HC. Inclusive, a gente está fazendo um trabalho em conjunto com o Camilo Elito. Para fazer meio que uma imagem funcional. É uma imagem funcional, uma imagem com carga que muda totalmente a biomecânica. No pé, isso é muito importante, no pé e tornozelo. No joelho, a gente está vendo que tem muita diferença, né? Então, bem legal. E a gente comparou a diferença entre os enxertos, que para reconstruir a LCA, a gente tem diversos tipos de enxertos que a gente pode usar. Tradicionalmente, no Brasil, a gente usa os flexores, né? Que é o posterior da coxa. Nos Estados Unidos, a gente tem tendido a usar mais o quadricipital ou o tendão patelar. E aí, parece que tem alguma diferença vista na tomografia com carga também. Então assim, resumindo, a pesquisa acabou caiu no meu caminho por sempre estar vinculada aos serviços acadêmicos. E eu acho que ela é muito importante porque você faz um networking muito interessante com pesquisa, ela te leva para muitos lugares que você não conseguiria chegar sem pesquisa, ela te dá a carta de recomendação, então para quem está nessa fase aí, decidindo o que vai fazer, a pesquisa ela te conecta com muita gente e ela te leva para muitos lugares, e a gente nunca sabe de onde vai sair a oportunidade de trabalho propriamente, e muitas vezes, pelo menos no meu caso, essas oportunidades vieram indiretamente da pesquisa. A pessoa te conhece porque você faz um trabalho legal, porque você apresentou alguma coisa bacana, e aí depois ela pode te chamar para alguma outra coisa. Então, eu acho que é super válido. E digo mais, hoje em dia, com a maior concorrência, o aumento das escolas médicas e a manutenção, pelo menos aparente, a manutenção do número de vagas de residência médica, cada vez mais a pesquisa ela é relevante, né? Inclusive, se eu não me engano, foi o Einstein que está com 40% currículo e avaliação de currículo, pesquisa. Então, poxa, é um valor bastante importante. Então, a pesquisa, eu acho que a gente vai ver um movimento da pesquisa se tornar cada vez mais relevante no médico, na formação médica, e cada vez mais acadêmicos de medicina vão procurar a gente para melhorar o currículo para conseguir entrar nas residências. E você começou na graduação fazendo pesquisa?
Eu comecei em 2012, no meu segundo ano, após o meu segundo ano, que eu fiz intercâmbio para Harvard. E E já deve ter aí saído já com... isso foi um grande start, porque antes disso eu não fazia nada de pesquisa. Tinha as iniciações e tal, mas nenhuma coisa muito importante. E aí lá fiquei um ano fazendo isso, né? Então foi o grande start, com certeza. Muito bom. É. E agora que você voltou pro Brasil, operando muito? Estamos retomando o volume, graças a Deus. Agora eu tô full no meu consultório, Clínica Sartor, né? Que tem vários colegas aí do HC que se reuniram para fundar lá. E lá eu me A gente sinto tem vários bem. amigos, né, na Tem Sartor, que chamar pô. os caras aqui também, né? São um excelentes. baita exemplo de clínica Lá aí é que vocês muito fizeram, um legal, time porque assim, nota todo 1000. mundo conversa a mesma língua, todo mundo que eu converso, que foi me encaminhado por outro colega de lá, fala, doutor, gostei de você porque você é novo, mas está interessado e você é dedicado. Enfim, eu acho que é a mesma sintonia. E a gente entrega um bom resultado lá e gosto muito de trabalhar lá, Eu acho bem que é um bacana. esquema... É um esquema de clínica que é olhar integralmente o paciente, né? Então, Mas todas assim, a gente quer fazer uma especialidades. medicina mesmo de verdade, sem papagaiada, nada. A gente quer fazer uma medicina muito bem centrada no paciente, entregar bem mesmo o paciente. E a integrada nossa é integrada no sentido de conversada mesmo, não é nada. É realmente uma medicina de verdade, É a sabe? medicina integrativa no bom sentido, né? E é quase. Não, é uma integrativa, exatamente, no melhor dos sentidos, que é o que deveria ser, né? E a gente consegue, eu acho que assim. É que houve uma a gente consegue perversão entregar. dessa palavra, né? Exato. Mas o ideal é que fosse dessa maneira, né? Hoje em dia a gente tem tanta... A galera fala assim, só não faz especialidade em residência que não se garante no No Instagram nem no Instagram, TikTok. Isso aí é bizarro. não, Assim, é essa muito onda que a gente legal. vive é muito bizarra hoje em dia. Não, E vocês resgatam isso, assim, é todo mundo buscando ali o mais alto patamar de formação médica, a gente acompanha sempre e, pô, vocês estão de parabéns, assim, demais por estar fazendo trabalho aí. Só Verdade. médicos referências. Tem uma Inclusive, galera a minha esposa jovem passa lá, também. né? Foi com a É. Francine, Que no legal, que pneumo. legal. Foi lá com a Fran. Que Que é da minha bom, turma, né? De faculdade que também. legal. E é isso, né? Tem aquele ambiente que a gente se conhece, a gente confia nas pessoas e vai ter certeza que vai ser entregue um bom trabalho. Então, por enquanto eu voltei para lá, obviamente eu também auxilio uns chefes do HC também. Então, até porque a gente, né, nenhum cirurgião vive sozinho, a gente precisa de auxílio também. Então, a gente auxilia e é auxiliado. Então, estão conseguindo voltar bem aí. Faz um mês que eu tô de volta, então ainda tô organizando a casinha, mas já tô bem contente de estar de volta aí. Seja bem-vindo ao Brasil, né? Então, é aquela coisa que eles falam, né? Assim, Estados Ruim, Unidos mas é bom, mas é ruim, e o Brasil é ruim, mas é bom. Exato, exatamente. Então, tem como. O Brasil Exatamente, tem exatamente. suas vantagens, tem o que Falou dizer. tudo. Eu fiz também, eu fiquei em Boston também na época de Sim. 2015, né? E, assim, eu sei que é uma sensação de, pô, é muito legal, eu gosto muito dos Estados Unidos, curto muito ali, Bem, mas minha casa é Brasil, cara. Foi a sensação que é, eu saí. E é legal você até fazer, eu sempre estimo, quando alguém fala assim de intercâmbio, eu falo, meu, vai até para você ter essa sensação, porque tem gente que, pô, faz todo um planejamento para uma vida internacional e daí, pô, depois chega à conclusão que não era bem aquilo e daí, pô, foi vários investimentos. Então, a melhor forma de você fazer isso inicialmente é, meu, fica um tempo lá, com certeza. faz um estágio lá, se você tiver oportunidade. Uma coisa que eu sempre recomendo, assim. Com certeza. Com certeza. Bruno, uma pergunta aqui. Então, Vamos o nosso público é predominante aí de médicos jovens, Uhum. internos, estão acabando a faculdade. E para aquele médico que está pensando em fazer ortopedia, qual que é o conselho que você dá, assim? Legal, olha, é uma excelente área, tá? Obviamente a gente está numa fase que a gente tem certos desafios em termos de convênio, mas isso é geral, tá? Nos Estados Unidos eles também estão enfrentando o mesmo problema, né? Então, a parte burocrática aumenta, né? Mas a ortopedia é uma ótima área, tá? Área com bastante procedimento, bastante cirurgias e, mais do que isso, bastante demanda, né? Todo mundo aí, ó, uma roda de 3, 4 pessoas, um rompeu o ligamento, ou um tá com água no joelho, então é muito bacana. O que eu recomendo para essa pessoa? Então, fazer residência num bom lugar. Eu acho que isso é importantíssimo.
Acho que não é porque eu tô no Matt Coffee, mas é porque isso é, assim, a gente vê a diferença de formação depois de um tempo em pessoas não bem formadas, né? Isso vai repercutir não só na sua formação, quanto na subespecialidade. Então, você vai fazer uma residência num bom lugar, você vai fazer uma sub num bom lugar. Não, o verdadeiro networking também é na residência, né? E o networking, exatamente. Assim, até quando você se formou, pô, não, eu sou formado na USP, todo mundo aqui no caso, pô, isso é ótimo. Mas assim, não mudaria muita coisa se não fosse a residência, assim. Residência é o networking final ali. Não, eu acho que a residência é o networking final e ela vai te jogar para a subespecialidade ideal, ela vai te jogar no networking daquelas pessoas. Todo mundo aqui auxilia pessoas As excelentes. oportunidades de trabalho, né? Com Então, certeza. assim, o seu trabalho de excelência, para você, no final, vai ser o dia a dia. Você fala, não, eu não entrego nada demais. Às vezes você vai pensar assim, não, eu faço uma bela de uma medicina. Depois que eu fui nos Estados Unidos, eu percebi isso. Falei assim, cara, o que eu aprendi no HC, com meus chefes no HC, é tão bom ou melhor, às vezes até melhor do que eles oferecem lá. Porque a gente está num público nichado, a gente quer oferecer o melhor, então, assim, às vezes é até melhor. Então, assim, isso é o principal. Para fazer hoje em dia uma boa residência, talvez, dependendo de onde você prestar, você vai precisar ter um background de pesquisa, que eu acho que isso é novo, tá? Eu acho que isso é importante. Currículo muito bem feito, então, experiência internacional, claro, liga aqui, tudo que você conseguir demonstrar que foi algum empenho seu de ir extra e atrás de alguém, seguir alguém, que seja seguir alguém em São Paulo, pô, fez um estágio nas férias de 15 dias, minha namorada é R2 oftalmo, e ela, todas as férias dela, ela foi para algum lugar acompanhar alguma pessoa. Então, seja para Botucatu, que é onde a família dela, seja Sorocaba, onde ela fez a faculdade, seja no exterior, todas as férias. Então, assim, se você mostra isso numa entrevista, não tem como a pessoa falar que você é uma pessoa ordinária, no sentido comum da palavra. Uhum. As pessoas vão entender que você é uma pessoa diferenciada, né? Então, assim, pô, todo mundo tem mesmo durante a residência, se tem férias de 30 dias, viaja 20, pega 10 para você fazer alguma coisa legal, acadêmica, uma semana e meia com alguém. Isso expande o horizonte, deixa você muito diferenciado, né? E as pessoas vão perceber isso na hora da entrevista ou depois, na entrevista de emprego, etc., né, na vida. Então, eu acho que isso é um bom conselho. Principalmente essa perspectiva da gente dobrar o número de médicos aí até 2030, né? É dobrar, cara, assim, são 500 mil agora mais ou menos, vai virar 1 milhão, então eu acho que quem tá aí na segundo, terceiro ano tá muito no tempo ainda de começar a fazer essas coisas, se conscientizar, porque isso aí, mas pela verdade, assim, o ganho é detalhe, muitas vezes ali. O ganho vai ser no detalhe. E o que acontece muitas vezes, as pessoas que têm essas oportunidades de estágio, você vai criando referências, né? Você vai criando seu portfólio de referência, vai criando modelos de médicos também, né? Sim. Então, poxa, a gente fez estágio com a professora Angelita. Então, lá dentro, poxa, você vai pegando e falando, eu quero ser parecido com essa pessoa aqui, Sim. ela super comprometida, né? Trabalha, não tem horário ruim para ela, vamos lá. E você vai se moldando e obviamente você vai crescendo como médico, né? Vai se construindo como médico. Eu também aconselho acho que a gente muito. passou por um processo de amadurecimento bizarro Com nessa certeza. época, assim, de com certeza. acompanhar, porque você vai sendo modulado por quem é durão, assim, Não, e com aí, certeza. assim, acho que tem coisas geracionais, assim, né? Eles eram de uma geração ainda muito mais dura do que a nossa, e provavelmente a gente deve ser mais duro do que as gerações que estão abaixo. Sim. Então, assim, a gente foi modulado para cima ali naquele ambiente. E também é válido você avaliar o que ainda é pertinente daquilo para a geração atual, né? Então, sim, e também. replicar as coisas que a gente acha que faz sentido, né? Tem coisas que a gente acha que não faz sentido. Tem um professor lá da ortopedia que ele é sensacional, assim. Ele tem uma didática, assim, ímpar, chama Koji Kojima, e ele atua no grupo de trauma, e ele, boatos, né, isso a gente já não pegou isso, mas essa fase, mas ele era muito mais rígido com os alunos, ele sempre no intuito de ensinar. E aí, no HC ele já tá, acho que uns 15, 16 anos, talvez até mais, e ele mudou bastante quando ele identificou que era uma nova geração. Tá? Então, ele tem uma didática, assim, ímpar, mas ele mudou esse tipo de didática para tentar atrair atenção, né? E eu nunca me esqueço, inclusive eu usei esse ano em Iowa. Teve uma vez que ele estava numa reunião e ele foi presidente da AO,
A O é tipo o American Heart da ortopedia. Sede na Suíça. Faz todas as classificações, né? Sim, isso, classificação AO, exatamente. Todo mundo que eu dou na ortopedia sabe. Foi presidente, né? Então, assim, e aí ele falou que ele tava numa só isso. E ele foi brasileiro, né? Ele falou que tava em uma das reuniões, e aí, nessa reunião, ele falou, cara, tem um cara super famoso dos Estados Unidos, outro cara um monte de cara muito famoso, e às vezes eles estavam cochichando de canto, assim, tal, batendo papo. Eu falei, cara, como que eu consigo atrair a atenção desses caras? Caras muito famosos. Aí ele falou, já sei, vou começar a fazer pergunta. Aí no meio da reunião, o cara cochichando falou assim, Augusto, o que você acha disso? Aí o cara, primeira vez, pegou meio que desprevenido, e aí o cara ficou sem graça, né? E aí por que eu falo isso? Porque eu usei esses dias também lá em Iowa. Tava lá fazendo apresentação que eu fazia mensal, um monte de cara super famoso, aí os caras, não é que ninguém tava prestando atenção, mas rolava aquele buchicho, sabe? Fica aquela sensação. Falei, já sei, eu vou fazer esse bate-bola. Doutor Tal, o que você acha disso? Aí, what the fuck, man? Ficou meio, né, pegou desprevenido. Cara, foi a primeira coisa que eu fiz, porque assim, de uma palestra expositiva, que às vezes, lá, 20% não tava prestando atenção, de repente virou um bate-bola de alto nível, porque esses caras têm que contribuir, né? Não vou só eu falar, né? Então umas coisinhas que a gente aprende aí. Enfim, acabei lembrando desse caso, achei muito interessante. Legal. A gente tem um bate-bola. Bate-bola aqui. Ele imita a voz da Marília Gabriela. Imita aí, vai, Augusto. De frente com o Augusto? A gente precisa uma Marília Gabriela aqui. Bora. Responda rapidinho pra gente, hein? Sem pensar muito, hein? Medicina é? Carreira. Quem que é o Bruno? O cara que gosta de esporte e operar. Residência médica é? Difícil. O que é sucesso pra você? Fazer o que você gosta. Qual que é a sua maior vitória da vida? Difícil. Tentar unir o que eu gosto de trabalho com o ritmo que eu gosto. Isso é um desafio. E a sua missão? Cara, fazer o bem para as pessoas, dividir assim, sabe? Isso é bem legal. Quem faz medicina, eu acho que isso aí é... Não, sem... Não é agora não é bate-bola, mas sem sonho, assim, sem ser sonhador, mas eu acho que uma coisa que eu sempre acho, né, e uma coisa que eu foco a gente tem que fazer uma medicina honesta, mas a gente tem que se valorizar. E esse é o desafio das nossas próximas gerações aí, né? Porque antigamente, aquele médico de antigas, ele falava, não, eu faço por amor, tal, mas era um pouco mais confortável economicamente você conseguir fazer medicina por amor, você tinha um repasse razoável, o cara atendia convênio, mas tinha um repasse médicos, legal, tinha menos médico, então ele conseguia fazer uma medicina um pouco melhor, não tinha WhatsApp, então assim, é um pouco diferente. Eu consigo fazer uma medicina legal, por amor, ganhando um valor razoável. Então a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ser predatório no contexto atual. Então o grande desafio é você conseguir ter uma qualidade a ponto de você conseguir manter um nível de medicina muito bom, porque aí você faz sem sofrer pressão, você faz sem sofrer, sem ter que indicar, sem ter que mudar a sua indicação para ter um repasse financeiro. Então você consegue impor o seu ritmo de qualidade na medicina. Eu acho que esse é o desafio atual. Certeza. E é isso que você falou. Eu acho que a única coisa que faz você virar essa chave é alta capacitação. Lógico que tem outras coisas na jogada, né? Você tem que se desenvolver em algumas outras coisas que a faculdade não ensinou. Skills. Com certeza. Né? Até a parte... Você, antes da gente começar a conversar, foi uma coisa que eu queria trazer aqui para a conversa, que foi longe, mas só voltando que eu tô me lembrando agora, que você falou assim, a gente tava falando que das coisas boas e ruins dos Estados Unidos, você falou assim, não, porque aqui no Brasil a gente tem que ser mais empreendedor. Sim. E isso é muito verdade. Total. Muito verdade. Porque se você não tiver uma coisa de empreendedor, é muito difícil você fazer a medicina que você gostaria de fazer, né? Não, exato. Não, exatamente. Você tem que ser empreendedor até para você ter tempo de ser médico, né? Então, você tem que contratar pessoas para te ajudar, secretárias, fazer algo organizado, para você ter tempo de fazer a sua medicina de qualidade mesmo, né? E sem sofrer tanto as pressões de interesses verticalizadas, etc.
né? Eu acho que o mais importante é que você buscou a sua vida toda, né? Primeiro, a sua legitimidade. Então, você tem uma formação excelente. Segundo, você tem que mostrar isso para as outras pessoas, né? As outras Exato. pessoas têm que descobrir Exato. o Bruno. É. Né? Não basta você só ter feito Exato. isso, Se hoje em esconder. dia não basta É. se esconder, né? Então, realmente, eu acho que você tem que ter essa mente empreendedora para criar as oportunidades para você crescer cada vez e ter uma carreira aqui no Brasil. Uma carreira que mais se aproxima com a verdade que a particular, né? Ou a pública, mas que também remuneração. Você tá no HC ainda, né? Sim, eu ainda mantenho um vínculo ao HC, meu vínculo ainda é de pós-graduando, que eu faço doutorado, mas além disso, eu continuo frequentando as reuniões do HC, centro cirúrgico, quando tem. Mas que no final do dia não paga as contas, né? Não, na verdade, eu sou voluntário no HC. Então... A gente também ficou bastante lá. Exato. Pô, tem um médico assistente e tem um insistente, né? Exato. Até virar assistente, continua sendo insistente e tá tudo certo, cara. Exato. Pô, na verdade, até os assistentes são insistentes, porque o negócio, assim... A remuneração... não, acho que o negócio tá lá no HC, a gente tem um carinho especial. Eu não tô mais lá hoje em dia, assim, mas assim, eu entendo 100% que quem tá lá, com certeza, é por uma questão, assim, de, pô, querer passar um pouco do que aprendeu, querer contribuir, querer tá... Aliás, semana que vem, eu acho que eu vou dar uma aula na pós-graduação também lá, que o pessoal me chamou. A gente sempre... Pô, quando alguém do HC me chama pra fazer alguma coisa, eu fico super feliz, assim. Casa, assim, né? É casa, eu tenho que falar. Não, é muito legal. Sempre que tem uma oportunidade de ir lá, operar com seus dentes ou discutir algum caso no ambulatório e tal, eu vou e isso eu sempre gosto. Isso, né? Como é que a gente encontra você na rede social, Bruno? É @buturi.ortopedia. E a Sartor é Sartor? É @sartor.medicina. Pô, sigam lá o Bruno, tá, pessoal? Safe Reminder é dia 12 de outubro. Simular tendências. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá lá. A gente vai fazer um simulado que a gente vai dar 2 carros. Olha! Eu acho que, inclusive, quando esse episódio for ao ar, são os últimos dias, viu, pessoal? Por isso que eu falei que tá chegando. Nossa, tentador, hein? Dá pra fazer também? Não, já era. Mas tem que estudar muito. Vai cair ginecologia? Só cai umas 3 questões de ortopedia. Talvez, melhor não, talvez. então. Estudem ortopedia. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Bruno. Show demais. Aproveita, dá 5 estrelas aí pra gente, que a gente quer ser o melhor conforto médico do Brasil. A gente vai chegar lá. Então, aperta o botão do like. Isso aí, aperta o botão do like e vamos com tudo. Obrigado, viu, Bruno? Eu que agradeço a oportunidade aí. Sempre um prazer encontrar vocês aí. Parabéns aí pelo todo sucesso. Obrigado. Valeu. Falou, até a próxima, pessoal. Falou, gente. Valeu.